Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Luan, acadêmico de medicina da URGS. Eu sou o Pedro e esse é mais um episódio do Saúde em Pauta. Hoje com mais uma convidada ilustre, vai apresentar ela para nós aí. Claro, estamos aqui com a Juliana Ávila Duarte, ela que é médica neuroradiologista certificada pelo CBR, é o Conselho Brasileiro de Radiologia. Colégio Brasileiro. Colégio Brasileiro de Radiologia. Uhum. É professora de radiologia do Departamento de Medicina Interna da URGS e também professora permanente do PPGCM, é o Programa de Pós-Graduação de Clínica Médica, é isso? Ciências Médicas. Ciências Médicas, tá. Da URGS. Isso. A gente vai falar hoje sobre radiologia, o futuro do diagnóstico de imagem, mas assim, prof, eu queria saber mais sobre assim, a tua vida assim, no início, sobre a tua biografia. Contar um pouco mais sobre a Juliana como pessoa. já tava dando spoiler, né? Bom, eu sou filha de radiologista, que eu estava te falando. Meu pai foi pioneiro na tomografia computadorizada do Rio Grande do Sul. E então eu sempre vivi assim, né? A minha família, por parte de pai, tem vários parentes radiologistas. Meu tio era radiologista, já faleceu. Então eu tenho no DNA, né? Isso, né? E por parte da minha mãe, minha família era de traumatologistas, né? De traumatos. Então tinha a ligação tinha ali um... E eu sempre gostei. Durante um bom tempo, assim, eu tentei fugir um pouco, né? Dessa vocação, né? Mas depois eu vi que era o que eu queria mesmo, né? Então, acabei seguindo. Então, eu tenho todo esse background, assim, né? Que me ajudou. E, ao mesmo tempo, a gente sempre quer trilhar caminhos diferentes, né? Dos pais. Eu acho isso que é característico da juventude, né? Então, eu acabei sempre me interessando pela área acadêmica e pela parte de pesquisa, que na radiologia até hoje é uma parte que não é muito comum, né? No Brasil. Verdade. E no Rio Grande do Sul, né? Então, eu me senti com esse dever, assim, né? Como eu já dei um pulo, assim, nessa parte, digamos, assistencial, né? Porque desde que eu tinha 5 anos, né? Eu convivo em serviço de radiologia, né? E plantões e hospitais. Então, assim, eu queria fazer uma coisa diferente, que meu pai sempre fez. Em que etapa da vida acadêmica foi isso? Ou depois de formada? Não, desde o início. Desde o início? Eu sempre gostei, daí acabei fazendo a fundação, porque eu não passei na URGS, né? Eu brinco, né? Eu sempre fiquei com desejo da URGS. E acabei vindo para cá como professora, né? Mas eu sempre tive essa vontade de estudar, de pesquisar, de ver coisas novas, porque a radiologia em si já é uma área extremamente tecnológica. Na verdade, é a área mais tecnológica da medicina, né? Então, assim, eu tinha muita vontade de explorar essas 1000 facetas da radiologia, que eu achava que só a interpretação do exame não me instigava tanto, sabe? Então, eu sempre procurei fazer monitorias, procurar outras áreas, né, que se correlacionassem com a radiologia, né? E depois, né, que eu já estava, assim, formada, já tinha fiz concurso para o HPS, trabalhei no trauma, né? Que é uma coisa, assim, que também, quando a gente é estudante, a gente tem muita atração por trauma, né? E eu tinha muito desejo de trabalhar, né? Só que a prática, né, é um pouquinho diferente. Tu ter aquela obrigação, né, de ir... não me instigou tanto o HPS depois de um certo tempo, assim, né? E tinha essa questão do hospital de clínicas, que eu sempre quis desde a faculdade vir para cá, né? E acabei indo para Santa Casa, que foi muito bom. Mas aqui tinha essa parte acadêmica, científica muito mais forte. E sempre foi neuroradiologia que tu queria? Sempre, assim? Desde o início. Desde que eu fiz neuroanatomia, me apaixonei. E na família também, tinha comentado que a maioria já vem da radiologia. Também era da neuroradiologia? Meu pai também é neuroradiologista. Que massa. E rolou alguma comparação nesse período, assim, tipo... A gente sabe, filho de peixe, peixinho é, sabe? Não só tua, das outras pessoas, assim... É que, assim, o meu pai, ele era mais da parte assistencial, né? Ele não gostava muito de dar aula, ele não gostava muito de, assim, dar palestras e tal, ele até dava. Eu tinha um tio que era muito famoso na área da mama, né? Só que a mama não me atraía tanto, né? Então, eu acabei
fazendo mais a parte de neuroradiologia diagnóstica e dentro dessa linha para a parte de pesquisa e acadêmica, né? Então, era diferente do que o meu pai fazia, né? Entendi. E para ele também deve ter sido motivo de orgulho, né? Continua na mesma área e ainda acrescentou, fez um plus, né? Que foi a área acadêmica. Pegando esse gancho, posso tocar a pauta? Claro. Tocar a ficha, como os concorrentes dizem? Professora que já comentou que é mãe e tal. Para essa questão da mulher, a radiologia, a gente acompanha nas mídias sociais, está sempre se atualizando, né, professora? Como é que é conciliar essa carreira de mãe, de profissional, e ainda assim não abandonar a carreira acadêmica, que a gente vê que está sempre se atualizando, sempre fazendo novos cursos, atualizações, enfim. Como é que é esse desafio? É puxado, né? Mas eu acho que é puxado como para qualquer pessoa, né? Porque eu acho que desde que a mulher, tipo assim, escolheu esse caminho de ir para o mercado de trabalho, se profissionalizar, né, mostrar o seu valor, né, então são desafios que são inerentes, né, e a gente tem algumas coisas que só as mães, né, tipo, eu acho que ainda mais eu que tenho filha menina, né, algumas coisas ela acaba conversando comigo, é diferente o approach, assim, né, quando é o pai algumas coisas, com a mãe outra, né, sem dúvida. Mas assim, em relação, é desafiador, mas acho que como tudo, a gente acaba se acostumando, né? Então, a gente dá um jeito de... Quem quer dá um jeito, né? Quem quer dá um jeito. Acho que sim. E nesse teu período, professora, teve várias fases em que teve formações internacionais. Não sei se foi mais de uma, né? Sim. E como é que foi para ti essa saída do Brasil, assim, para se atualizar, para melhorar o currículo, enfim? Eu tinha muita vontade de morar fora, né? Inclusive, isso é uma coisa que eu tenho muita vontade, mas hoje em dia não vejo a curto prazo essa possibilidade, né? Mas eu acho que, como tudo na vida, a gente tem que fazer o que dá, né? E eu não me imaginava longe da minha família, que eu acho que isso o que pesa mais e pega mais forte. Amigos e amigas que foram morar fora, é a questão da família, dos amigos, né? Então, eu acho que tu pode fazer coisas intermediárias. Então, por exemplo, eu fui já na faculdade fazer meu estágio optativo no exterior, né? Então, já fiz em neuroradiologia no Jackson Memorial Hospital, que era o que era o mais fácil, que era um convênio que tinha da PUC, que acho que ainda existe, que é junto com o Hospital de Miami, né, lá na Flórida. Então, era muito tranquilo, assim, né, a gente podia fazer isso opcional. Hoje em dia, acho que tem muito mais opções, né, mas eu gostei muito, porque ele era, em número de leitos, ele era o segundo maior hospital dos Estados Unidos, muito grande, eles atendem muito o sistema de saúde público deles, né, então tu vê muita doença. E eu tenho um sonho, né, que eu trouxe de 20 anos atrás, dessa época que eu fui, que é fazer um centro de ressonância magnética, né? Eu gostaria muito de fazer aqui no Clínicas. Eles tinham, na época, isso foi em 98, 99, eles tinham 5 aparelhos de ressonância magnética, só, basicamente, assim, mais para neuro, né? Mais para neuro. Era como se fosse um anexo do hospital. Então, imagina isso naquela época. A última vez que eu fui para os Estados Unidos, agora, antes da pandemia, daí já como pesquisadora, assim, colaboradora de projetos de pesquisa, eu fui para a Universidade da Pensilvânia, que é uma das instituições da Ivy League, né, que tem Harvard, Yale. Os melhores faculdades do mundo. E é impressionante, assim, né, a Universidade da Pensilvânia é enorme, assim, né, e é uma cidade mesmo, eles chamam University City, né? Então, tipo assim, é como se fosse um bairro. Né? Então, a gente, às vezes, fica aqui no Brasil e eu acho o Hospital de Clínicas super grandioso, é enorme, eu sou super orgulhosa de estar 16 anos aqui, né? Sim. 13 como contratada e agora 3 como professora. Mas quando a gente vai para fora, a gente amplia, né, a nossa visão. Porque daí tu vê outras realidades, outras possibilidades, né? E não necessariamente que tu vai ficar lá, né? Mas só de repente, trazer uma ideia, uma sementinha, alguma coisa que tu possa fazer aqui. E pegando mais um gancho, nesse nível institucional,
eu acho, particularmente que na região metropolitana de Porto Alegre, aqui os hospitais que a gente tem, a gente vive meio que numa bolha, mas ainda assim a gente está um pouco atrás, mas o quanto atrás a gente está em termos de infraestrutura para diagnóstico por imagem, comparado aos países, aos centros de primeiro mundo, né? Por exemplo, esse hospital da Pensilvânia que eu falei para vocês, eles têm 19 aparelhos de ressonância. Num hospital? Nossa. Num único hospital? No centro. No centro? E quantas Então, clínicas tem? A gente tinha 2 e agora a gente está com 1 e ele está estragado essa semana. Então, hoje a gente está sem aparelho de ressonância. Uhum. Mas o que acontece? Eu acho que, como eu trouxe essa ideia, né, da Flórida, eu acho que essa instituição, né, que a gente trabalha, que tem universidade, que é um centro de ponta, mereceria ter pelo menos uns 5 aparelhos, né? Mas, claro, e tem volume para isso, né? Tem volume para isso, né? E dentro, né, da Pensilvânia, eles têm aparelhos só para pesquisa, né? Então, eles tinham um aparelho de 9,4 Tesla, que é só para espectroscopia, que eles fazem análise de tecido, né? E eles têm, tipo, um mini zoológico, porque lá é permitido, né? Então, eles fazem pesquisa com animais, né? Macacos, porcos e tudo isso dentro desse centro de pesquisa de imagem que eles têm lá. Entendi. Não conflita com a agenda do hospital para pacientes. Não. E fazendo assim, entrando mais na radiologia, como é que tu vê, assim, traçando um paralelo entre o passado, da geração do teu pai e tal, e o atual? Depois de traça entre um atual e o futuro, né? Mais entrando nessa pauta que a gente tá tentando ver. Tu acha que mudou muita coisa da geração dele da prática do dia a dia? Assim? Eu acho que mudou muito, assim. Por exemplo, antigamente, uma coisa até estava falando essa semana com os residentes, né? Uma coisa que mudou muito, assim, que eu passei por isso, foi a parte da digitalização dos exames de imagem, né? Quando eu fiz a minha residência, era no filme, negatoscópio. Tudo na câmera escura. A gente tinha os filmes, que era extremamente, assim, caro. Ecologicamente incorreto. Ecologicamente incorreto, tudo isso. E a gente não podia trabalhar as imagens, né? A gente não podia ampliar as imagens. Então, tu tinha que olhar imagem por imagem, né? E era aquilo ali fixo, né? Hoje em dia, a gente tem vários recursos. Tu amplia, tu dá zoom, tu muda o brilho, tu muda o contraste. Então, isso é fantástico, assim. Acho que isso foi um grande avanço. A outra coisa é a integração do sistema, né? Então, o que aconteceu nesse meio tempo? Além do avanço, né, tecnológico, tanto dos tomógrafos, dos aparelhos de ressonância, surgiu o PET nesse meio tempo, né, também, que é uma área da medicina nuclear, mas que a radiologia, alguns radiologistas têm essa interface para a parte de diagnóstico, né, porque tem alguns médicos nucleares que eles têm formação em radiologia, então eles interpretam as imagens anatômicas junto com a imagem funcional do PET, né? Mas às vezes é um médico nuclear que ele só vai avaliar a parte funcional de captação, né, do radiofármaco, e o radiologista vai interpretar a parte de anatomia, de patologia. Então, às vezes tem que ter os dois, né? Tem que ter um médico nuclear. Então, assim, essa questão da digitalização, a questão do laudo de voz, do reconhecimento de voz, isso aí foi um super avanço. Antigamente era fita, então eu até estava comentando com eles, né? Às vezes tu interpretava sem raio-x, assim. Um pior que o outro, assim, né? E daí a fita arrebentava. Daí era de chorar, assim, porque daí tu tinha que achar o ponto, emendar com durex assim, da idade da pedra. Como os incas faziam, né? E hoje é assim, né? Tu dá o laudo, e daí ia para uma digitadora. Aqui tinha uma parte da radiologia que era só de digitadoras, da digitação, daí elas transcreviam, voltava para ti aquele papel. Imagina a quantidade de papel e tempo que se perdia. Enfim, hoje a gente dá o laudo com reconhecimento de voz, não tem mais papel, né? Há muitos anos aqui no Clínicas, uns 8, 9 anos, não tem mais papel, praticamente. A gente só faz tudo digitalizado e aquilo ali já vai para o sistema, que é o PACS, né? Então, que é o Sistema de Integração de Imagens. Então, ele integra imagens com os relatórios, né? E isso aí, já pegando um gancho com o futuro, né?
O que é o grande, assim, não sei se eu posso falar já sobre essa questão da inteligência artificial. Sim, Pode, sem dúvida, o problema é teu. Então, assim, um dos grandes desafios da inteligência artificial, né, digamos assim, é a padronização da nomenclatura dos laudos, porque além de ter diferentes tipos de aparelho, diferentes formas de aquisição, diferentes campos magnéticos, quando a gente fala em ressonância, ainda tem essa questão de que o computador, tu vai, na maioria dos casos, ensinar o computador a entender, a ler, né? Então, os laudos, eles têm que ser padronizados. E para tu ter um sistema, um Big Data, que eles chamam, que realmente seja efetivo, ele tem várias questões em relação a essa padronização dos laudos, da nomenclatura, de como que tu vai descrever as lesões, porque ele tem que unir, assim, aquela imagem com aquela descrição da lesão. E ainda tem a questão ética, né? Porque uma das coisas que a gente mais se preocupa quando a gente fala de uso de imagem de paciente é também a questão comercial, né? Porque a ideia da inteligência artificial, que eu acho assim que é a mais legal, é que tu pode facilitar, digamos assim, o diagnóstico, o tratamento e segmento desses pacientes. Às vezes tu vai até evitar uma biópsia, daí a gente vai entrar num campo que se chama radiogenômica, né, que ele integra dados de genética, né, com dados de radiologia, e tu pode fazer diagnósticos por imagem, juntando com vários algoritmos, sem necessidade de intervenção, ou às vezes sem precisar modificar uma medicação, né? Então, isso tudo é muito importante, né? Só que tem toda essa questão de padronização, que isso é uma coisa bem difícil falando em nível mundial, né? E também essa questão ética, né? Porque a gente tem que sempre pensar na confidencialidade, né, dos dados. Na segurança dos dados na também. segurança dos dados, que isso é uma coisa difícil quando tu está falando em um número muito grande de dados. E a questão de usar isso para comércio, né? Porque as grandes empresas vão faturar muito em cima disso, que eu acho que é natural do capitalismo, mas sem assim, dúvida. A gente tem que sempre se preocupar muito com essa questão ética, né? Bacana essa transição, prof, que tu teve, comentou. A radiologia, a gente vê muito bem isso, e a gente estava comentando até, esses dias a gente passou por uma situação interessante na graduação, que é a oftalmologia, por exemplo. São outras áreas que tiveram, que essa geração de agora teve que passar por uma transição grande que depende exclusivamente da atualização constante do profissional, né? Por exemplo, oftalmologista operava uma vez a olho nu, depois veio fugiu o nome da palavra agora, a ocular, né? Agora por vídeo. Então, teve muita gente que se suicidou na própria radiologia, que não conseguiu acompanhar a velocidade dessas transições e atualizações e simplesmente não conseguiu mais dar continuidade, né? Do futuro, das próximas gerações, tu acha que já está intrínseco aos profissionais, no caso da radiologia, que eles vão ter que nunca mais deixar de estudar? Eu acho que sim, eu acho que a radiologia, ela é essa realidade, né? Tem a possibilidade de tu estacionar? Tem, né? Por exemplo, tu pode ficar mais numa área assim que tu não precise te dedicar tanto, né, à tecnologia, né? Mas não tem como mesmo, por exemplo, se a pessoa ficar no raio-x convencional, vou dizer assim, que é a área assim, que menos mudou, né? Apesar de ter mudado bastante, né? Mas que por mais que tenha mudado, ainda consegue... parado no tempo, continuar. Isso. Então, assim, mesmo que a pessoa fique na radiologia convencional, ela tem que se atualizar, porque as doenças, os diagnósticos vão modificando, né? Então, e claro que quanto mais tecnológico for, né, digamos assim, a parte da ressonância, que eu gosto muito, né, de neuro, é uma área, assim, que cada 6 meses tem novidades, né? Então, a gente tem que estar sempre se atualizando, assim. Sim. Mas acho que dentro disso aí vai ter uma coisa legal para a geração de vocês, que é a questão
do super se diferenciar, Uhum. né? Que eu acho Vai que... ampliar as possibilidades nesse sentido? Isso. Entendi. Eu acho, assim, que cada vez mais a gente vai ter subespecialidades. Então, por exemplo, quando eu fui para a Espanha, a última vez que eu fui fazer também estágio, que eu gosto muito, parte de neuroimunologia. E lá tem um centro de referência, que é no Vall d'Hebron, que é na Catalunha, em Barcelona, que é o professor Alex Rovira. Ele dá aula pelo mundo inteiro, tem livros, enfim, é uma das pessoas que mais publica, né? E é uma pessoa muito, muito bacana também de conviver. E eles, lá na Catalunha, eles têm subespecialidades, né? Então, claro que quem faz neuroradiologia geral, mas já tem a neuroradiologia pediátrica. Que aqui, por exemplo, no hospital a gente não tem, né? E eu acho que em outros lugares, né, em São Paulo já está tendo isso de ter o cara que faz mais neuroimuno, o cara que faz mais tumor, o cara que faz mais pediatria, né? Então eu acho que vai ter isso. E não tem hoje em dia como a gente laudar ou saber tudo de tudo, né? Então, sem dúvida. Eu fiz a minha formação em geral, trabalhei muitos e muitos anos como radiologista geral, ainda vejo exames de radiologia geral, principalmente na faculdade, até né? Para dar aula, mas assim, a minha área é neuroradiologia e eu tenho uma queda, digamos assim, muito grande pela parte de neuroimuno, né? Então, eu acho que isso aí vai ser uma possibilidade, né, para as novas gerações vocês se subespecializarem, né? E se destacarem, né? Se subespecializando, né? Legal. E, Juliana, o que tu acha da frase a radiologia vai acabar, essa Nessa asneira. E todo mundo vai ser substituído por computador? Assim, ó, tem várias vertentes, tá? Eu acho que a gente não vai acabar, tá? Porque, assim, a radiologia é muito subjetiva, tá? Então, o que acontece? O próprio radiologista muitas vezes tem dúvida, por mais que experiente que ele seja, né? Então, a gente ensinar o computador a ver as diversas nuances da normalidade, né? Então, por exemplo, às vezes tu tem um cistinho no hipocampo, né? Que aquilo é normal, um resquício embrionário, né? Mas como é que tu vai explicar, né, as redes convolucionais, enfim, que aquilo ali não tem a ver com a parte clínica, né? Eu acho que vai avançar, vai facilitar, por exemplo, uma coisa que as doenças psiquiátricas, né? Eu fiz meu doutorado em psiquiatria, em estudo de substância branca, né? As doenças psiquiátricas, que elas são tão difíceis e tão pouco entendidas. As imagens geralmente são normais. Penumbra no diagnóstico, né? As imagens avançadas, né, de ressonância, por exemplo, com técnicas que a gente vai avaliar a microestrutura. Isso aí eu acho que a radiologia vai decolar, né? A inteligência artificial também para facilitar, né? O autismo também é uma outra doença que a gente tem visto cada vez mais diagnósticos e também a maioria dos exames são normais, né? E para mama, por exemplo, a inteligência artificial começou a ser falada na década de 50, né? E da década de 70 começou a vir para a área da medicina. Mas realmente, assim, nos últimos anos, 2015, depois que veio o Watson, né, da IBM, que realmente isso foi mais implementado. E dentro da radiologia, a área que foi mais assim, que evoluiu, digamos, que foi a pioneira, foi a área de câncer de mama. Porque é muito difícil mama. Mama é uma área, assim, que ela, por exemplo, nos Estados Unidos tem dificuldade de se encontrar profissionais que queiram fazer mama, porque dá muito processo. Porque é difícil, às vezes, essa nuance entre lesões benignas e malignas, né? Então, já se tentou, já existem alguns algoritmos de inteligência artificial para fazer essa diferenciação, mas eles têm os falsos positivos. Está muito embrionário ainda. Muito embrionário. Acho que, na minha humilde opinião, como estudante, né, parece que essa questão tecnológica vem mais para aliar mesmo o profissional. Sem dúvida. Para ele que vai interpretar realmente, tipo, vai aumentar a questão de dados, mas ele que tem que sempre dar o final. E, olha, por exemplo, olha o Alzheimer, né? Há 30 anos atrás, o prognóstico do Alzheimer era
zero, né? O pessoal tava, acho que foi essa semana passada, no Catar, já o nível de diagnóstico e entendimento sobre o Alzheimer, por causa da radiologia, dos exames de imagem, evoluiu, tipo, nos últimos 30 anos a uns 400% em relação ao que se sabia no início, né? E outra que tem, que é a parte que eu gosto, né, prof, que é a questão corporativa, né? Eu sempre acompanho as gigantes da área da saúde, e de todas as gigantes da área da saúde, as maiores delas têm suas linhas, né, suas divisões dentro da desenvolvimento de aparelhos de diagnóstico por imagem, né? Mas na questão da inteligência artificial, as que estão mais adiantadas, assim, claro, a gente tem aquela questão, paira a questão de que o Watson aqui no Brasil foi um fracasso, né? Mas eu acho que foi mal implantado, não que ele foi um fracasso, né? E agora vem a Abbott com a inteligência artificial deles. O que tu vê, assim, que as empresas que estão introduzindo a inteligência artificial não são as mesmas que desenvolvem os equipamentos, assim? Sim. O que tu acha sobre isso? Hoje em dia tem uma questão da teleradiologia, né? Então tem empresas muito fortes no Brasil. Exato. Há quem diga que a teleradiologia vai acabar com a radiologia, porque é a comoditização da radiologia, né? Então, o radiologista, ele vai para a casa dele, né? E ele vai interpretar 30 exames sem conversar com ninguém, né? E é uma coisa completamente automatizada, né? Eu não sou totalmente contra, porque o que acontece? As empresas, em geral, elas precisam que tenha volume de exames, né? Então, não adianta tu fazer uma inteligência artificial para diminuir tempo de máquina, que isso já é uma realidade. Inclusive, em Porto Alegre, eu trabalho em lugares que já tem inteligência artificial para diminuir pela metade o tempo de exame, porque na radiologia a gente fala tempo de sala, né? Tu não pode implementar, por exemplo, para neuro ainda não tá boa, né? Mas para coluna... Eu tinha ouvido falar em tempo de fila, não de sala. Tempo de sala. A inteligência artificial ainda é burra, digamos assim, né? Mas consegue identificar anormalidades, né? Sim. E ela pegava e jogava para frente isso aí na fila pro laudo. Isso, mas o tempo de sala eu ainda não tinha escutado. Então, assim, por exemplo, para músculo esquelético, que não precisa ver tanta detalhe como neuro, né? Os exames ficam de uma forma bem razoável. Inclusive, o primeiro exame que eu loadei de inteligência artificial não me avisaram. Mas foi uma pegadinha. Ai, que legal! Porque eu sou muito detalhista, assim. Tá. E daí me pediram para laudar uma coluna. E eu laudei. E daí depois vieram me falar, tu viu que era inteligência artificial? Eu disse, eu não acredito, né? Não notei. E realmente, assim, claro que se eu soubesse, talvez eu ia dizer, mas ficou meio borradinho aquele disco ali, de L3, L4 e tal. Então, acho que nesse sentido é legal. Só que tem a outra ponta, né? O aparelho ele vai fazer o exame, né? O técnico tá ali, inclusive tem inteligência artificial para diminuir, digamos, o número de técnicos, né? Então, tem alguns lugares já no Brasil que o técnico fica à distância, né? Áreas remotas, isso, comandando outros aparelhos, né? Só que tem a ponta disso que é o radiologista. E aí que eu acho que a inteligência artificial vai ser muito boa, principalmente para os normais, porque a gente acaba ganhando tempo, né? Então, para se dedicar aos anormais. Entendi. Exatamente, eu acho que se tiver uma pré-seleção. E outra coisa que a gente gasta, digamos, bastante tempo é coletando as informações, né? Porque não tem como, hoje em dia, tu interpretar um exame de imagem sem ter informações mínimas do paciente, né? Então, tem alguns convênios que, para facilitar, digamos assim, a parte burocrática de solicitação de exames, eles aboliram a informação clínica. Então, é bem comum a gente receber exames assim de ambulatório sem informação clínica. Aqui no Hospital de Clínicas isso não acontece, mas fora sim. Então, a inteligência artificial ela também vai buscar no PACS, nesse banco de dados, as informações relevantes e daqui a pouco até botar dados de genômica, né, de radiogenômica, né, juntar a história familiar, juntar a história clínica, unificar uma inteligência artificial, medicamentos, doenças prévias, e já vai te dizer assim,
esse paciente tem isso, né? Então, isso eu acho que iria facilitar muito a vida do radiologista. E só também falando em relação à inteligência artificial e teleradiologia, tem a questão do interior, né? Que é uma coisa que eu acho que vai crescer muito, né? A gente não tem essas disponibilidade de demanda, subespecialistas, né? Então, isso aí é uma coisa que eu acho que vai crescer muito no futuro. No sentido de interiorizar esses subespecialistas? Eu acho que sim. E a terceirização, acho que não faria esse papel? No sentido, por exemplo, o que a gente vê nas instituições privadas, filantrópicas, enfim, é a terceirização da radiologia, né? Sim. O Pedro tem uma empresa de radiologia, contrata a Juliana, que mora no Mato Grosso, e ele tem empresa em São Paulo e contrata e faz serviço de radiologia no Rio Grande do Sul inteiro, digamos assim. Vai ser, isso aumenta uma atratividade para nós, que é a questão da liberdade, né? Da qualidade de vida do radiologista. Sim. Essa modalidade de operação não dificultaria, talvez, a ida desses profissionais para o interior, talvez? Porque eu posso me dar a liberdade de ficar onde eu quero, né, também. Sim, na verdade, eu acho que tira um pouco, digamos assim, a necessidade de ter esse profissional, mas hospitais, em geral, pela minha experiência, precisam ter um radiologista. Sim. Principalmente a parte de ultrassom. Né, o ultrassom, nos Estados Unidos e Canadá, quem faz é o técnico, né, o biomédico. Que legal. E o radiologista só interpreta. Então, eles têm uma padronização que eles têm. Eles fazem, tipo, 150 imagens. Fazem muitas imagens. Fazem, sei lá, 50 imagens do fígado, vários ângulos e tal. Porque o radiologista possa ter segurança na hora de laudar o exame. Isso não existe ainda aqui, né? Então... Aqui é muito dependente do examinador. Totalmente. Em termos de volume, ele melhora a demanda? Deixar para um biomédico, por exemplo? Eu acho que melhora, tipo assim, para fila, né? Isso. Sim, mas para o radiologista ficou mais pesado, né? Pois porque não tem o insight na hora, né? Então, eu acho assim que tem essa coisa da teleradiologia, que é uma coisa que não tem volta, na minha opinião. É que nem as aulas online, né? Sim. Tipo, nossa pós-graduação, a gente tem alunos no exterior. Esses dias eu fiz um grupo, o meu subgrupo ali do pós-graduação, que eles mostram os trabalhos e a gente faz peer review entre eles, né? Ele estava lá na Arábia, sabe? No Oriente Médio. Então, era um neurocirurgião. E tem gente que faz as disciplinas, seminários de pesquisa 1 e 2, que são obrigatórias, morando no exterior, fazem doutorado de sanduíche e tal. Então, acho que isso é uma coisa que veio para ficar, né? Então, tipo, pós-graduação vai continuar com as aulas online, né? Sim. E a gente está vendo até pela Liga de Radiologia que muitos alunos preferem a online, né? Verdade, e a teleradiologia é nesse mesmo sentido, né? Vai ter radiologista que vai gostar de estar de pantufa, em casa, né? Com os filhos brincando e o cachorro, interpretando seus exames sem se estressar muito. E vai ter o radiologista, que eu digo assim, mais raiz, né? Que é aquele que vai gostar de ir nas reuniões, eu sou assim, ir nas reuniões, interagir com as equipes, ir atrás, ir no leito do paciente, sabe? Ir na reunião, falar com o patologista, com o neurologista, com o neurocirurgião, tá ali de fazer ultrassom, botar a mão no paciente. Mais dinâmico, então tem isso, né? E tem gente que mescla, né? Tem gente que... é o meu caso. O melhor dos dois mundos, né? Tem que extrair o melhor dos dois. Isso aí. Bacana. Bom, a gente falou um pouco da evolução da radiologia no software. O Pax a gente não comentou muito porque é algo consolidado já, né? Já. Então, o que viria a agregar, no caso, seria a inteligência artificial. Mas na área do hardware, eu acho que a radiologia ainda é a especialidade que mais tem um aporte financeiro das grandes, voltando ao meu viés, das grandes indústrias, né? No C19 ali a gente teve uma evolução gigantesca. O que eu me lembro, assim, foi o case da Itália, né? Que foi um epicentro e que eles evoluíram muito rápido no diagnóstico. Eles criaram protocolos, enfim. Mas nessa pós-pandemia, assim, a gente vê muita a evolução desses gadgets, né? Que são equipamentos portáteis, tinha até te marcado no bastidor ambulâncias já com tomógrafos para AVC. Agora o MIT fez
Eu não entendi muito bem a funcionalidade, mas enfim, um ecógrafo de chip, né? Enfim, queria que tu comentasse, professor, essa questão da evolução, da minimização dos aparelhos de radiologia. Eu acho que é muito, muito interessante, é o futuro também, né? E como eu falo, assim, para os alunos, e né, acho que desde que a pessoa esteja preparada, habilitada para fazer, não importa se ele é radiologista, se ele é vascular, porque grande parte dessa parte de radiologia vascular ficou para os vasculares, né? A parte de cardiologia, muita ficou para os cardiologistas, que eles também estão super na ponta, digamos assim, nessa parte de inteligência artificial também, tecnologia, né? A cardio, a radiologia e a oftalmo também está vindo. Oftalmo? Já tem também software para retinopatia, já tem aprovado pela FDA. Então, assim, acho que são áreas que usam muito equipamento, né? Que estão na ponta, né? Exato. Mas desde que a pessoa seja habilitada, seja treinada, tenha... não vá fazer nenhuma iatrogenia, né? O que a gente vê e a gente teme como radiologista e a gente acaba vendo, porque acaba voltando para nós, é que às vezes as pessoas acham que elas estão habilitadas, né? Por isso a importância do Colégio Brasileiro de Radiologia, a Sociedade Brasileira, no meu caso de Neuroradiologia Diagnóstica, tem títulos, né? Então a gente acha que o título é só para colocar ele na pastinha do currículo. Não, ela é importante para validar que aquele profissional está habilitado, né? Então, desde que aquele profissional tenha feito, né, uma formação, que ele tenha habilitação, ele pode fazer aquilo. Porque eu acho que a gente pode cometer muitos erros, né, se não estiver preparado, né? Aí a gente entra no assunto da radiologia para não radiologistas, né? A gente tem os ecógrafos, a Beata de Leito agora... tem os microscópicos que não entram na radiologia, mas enfim, entram nessa parte de gadgets. Mas o que a gente vê na rotina é uma demanda gigantesca pelos exames de imagem, enfim. E um dos desafios da radiologista é o convencimento do uso racional, né? Da solicitação de exame de imagem, né? Então, ao mesmo tempo que a tecnologia aumenta também a solicitação. Então, fica nesse dilema, né? O que um não radiologista precisa saber de radiologia, né? Na tua opinião, o que seria um nível mínimo, assim, sabe? Eu tenho uma outra questão também já, que a gente pode aproveitar, sobre o negócio de solicitar muito exame que tu não necessita para o paciente, enfim. Se não tem aquela questão, assim, dos ensinantalomas, né? Se isso realmente é um problema. Bom, não sei se prefiro responder essa primeira, mas eu achei interessante que tem conexão, mesma, né? sem dúvida. Do cara que pede muito exame de imagem, enfim, sem necessitar, sem ter realmente a justificativa. Aí minha dúvida é, será que esses gadgets, esses equipamentos, vêm para ajudar a diminuir essa demanda desnecessária? Ou vão gerar mais dúvidas ainda, né? Dentro dessa linha, eu acho muito instigante. Inclusive, a gente tem, na graduação, a gente tem feito, né, o hands-on de ultrassom. Eu acho que é importante, assim como a gente, de repente, um clínico geral, ele não vai ser um cardiologista expert em ver eletrocardiograma, mas ele tem que saber o básico. Eu acho que também tem que saber para radiologia, porque daqui a pouco a pessoa vai estar num plantão e não vai ter um radiologista. Daqui a pouco vai estar num posto de saúde, ou vai estar no interior, ou vai estar no Nordeste, que né, a gente não tem nem especialistas clínicos, quem dirá um radiologista. Então, eu acho que ter um conhecimento mínimo é mais uma ferramenta. Eu acho que é sempre um conhecimento que pode agregar. E daí, dentro dessa linha, eu acho que a teleradiologia vai ser muito importante. Porque daí tu vai ter, daqui a pouco, clínicos que vão ter algum conhecimento, podem resolver, por exemplo, ver que tem um líquido de ascite, né, ali no ultrassom, ou ver que tem uma lesão muito grande, daí vai mandar para uma teleradiologia ou para um centro de referência, né? Eu acho que nesse sentido seria muito importante. E no Brasil a gente tem expectativas disso a nível SUS, assim, ou privado? Público-privado? Eu acho que não muito, assim. Não? Não Assim... tem interesse dessas empresas estrangeiras que o Brasil é gigantesco territorialmente, né? Seria um case de sucesso, assim como foi o caso das vacinas, que queriam usar o Brasil como case, né?
É que daí tu vai esbarrar numa questão que são os planos de saúde, né? Tá. Então, os planos de saúde, eles não querem que os médicos peçam tantos exames, né? Então, inclusive, por exemplo, vou falar para vocês, aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, tá? Tem um convênio muito grande, que é muito forte, e que ele taxa os serviços que fazem muitos exames de um ano para o outro, entendeu? Tipo, existia até um nome que se chamava rapel, que era uma taxa, porque se aumentava muito o número de exames. E isso é uma forma, digamos assim, de dividir esse ônus com as clínicas, né? Só que, por outro lado, as clínicas também têm um custo muito alto para elas sobreviverem, a todos os equipamentos, tudo é em dólar, né? Então, mas é um problema grande para as seguradoras de saúde, essa questão dos exames em demasia. Então, ainda não existe, assim, uma uniformidade nisso, tá? Mas o que eles começaram a fazer, por exemplo, eles faziam segunda opinião, tá? Segunda opinião é o seguinte, tu lauda o teu exame, daí tu vai mandar para um outro serviço para ele dizer se teu exame tá certo ou não. E daí, de acordo com a qualidade, eles vão, isso é uma ideia que eles têm, eles vão pagar um pouquinho melhor para aquela clínica ou para aquele hospital do que vão fazer uma... que tem um nome, agora eu esqueci a sigla, que é tu valorizar o conhecimento, o trabalho daquele serviço ou daquele profissional, né? Basicamente seria como se fosse eu auditar o laudo, isso. Se tivesse ok, eu dou um bônus, é isso? É, tipo isso. E isso seria a ANS, a Agência Nacional de Operadores de Plano de Saúde, que ia regulamentar? Como é que seria? Na verdade, isso é das seguradoras, em conjunto com as sociedades de radiologia. Entendi. Que eles, que se por um lado as seguradoras elas querem pagar menos, as clínicas e os serviços, eles têm um custo muito alto, né? Então, eles sempre estão em busca de um equilíbrio, né? Mas essa questão de valorizar o conhecimento e o trabalho eu acho super válido, porque é aquilo que a gente estava falando lá no início, vai ter aquela pessoa que não vai especializar, não vai estudar tanto, vai ter aquele outro profissional que vai estar sempre correndo atrás, né? Então, talvez fosse uma forma de valorizar. Uma competitividade boa, né? Tem função da qualidade. Exatamente. Legal. E isso também, acho que, de uma certa forma, aqueles serviços, digamos, que acertam mais os diagnósticos, eles podem ser melhor remunerados e, ao mesmo tempo, não vão precisar ficar repetindo tanto aqueles exames, né? Sim. Porque se tu pede para um serviço X, que ele não deu o diagnóstico, daí pede para o serviço Y, e daí o outro vai dar o diagnóstico, ele fez 3 exames, que ele poderia ter feito 1, né? Então, acho que essa é uma questão também. Certo. Eu vou entrar nas polêmicas, posso? Enquanto teu aluno, professora, da Liga, o que a gente vê é uma série de protocolações, né? Na conduta clínica também, a gente tem uma série de protocolações em algumas instituições, enfim. Queria saber a tua opinião sobre isso. Qual que é a medicina correta, mais correta no sentido de fluxo, né? A protocolar ou que dá autonomia para o médico pedir o que ele precisa para estabelecer o diagnóstico? Qual que é a que menos gera demandas, assim? Em termos não só de radiologia, mas, enfim, de exames laboratoriais, de outros métodos diagnósticos, né? Bom, então a gente pode usar o exemplo da oncologia, né? A oncologia, ela é muito padronizada, né? Então, os tratamentos aqui no Japão, nos Estados Unidos, para as doenças, cada subtipo, né, de doença vai ter o seu tratamento específico. Eu acho que é muito importante. É muito importante porque tu reduz custo, tu otimiza, né, tu melhora o atendimento do paciente e tu melhora o fluxo, né? Então, eu acho que os protocolos são muito bons. E, infelizmente, a gente não tem como uniformizar dentro da radiologia, a gente tenta. A gente está sempre buscando, né? E essa questão, por exemplo, vou te falar uma questão bem prática. O paciente vem com suspeita de tumor do ângulo ponto cerebelar.
Tá. O técnico de radiologia, ele não vai fazer todas as sequências do encéfalo, não vai fazer hipocampo, porque não é o foco. Ele vai fazer focadinho nos ouvidos, né? Então, é aquele protocolo bem focado para aquilo ali, né? Antigamente, né? Bem antigamente, a gente fazia exame de tudo, né? Então, por exemplo, quando eu comecei na radiologia, o médico solicitava uma ressonância de crânio. E daí ele dizia, tinha sintomas de perda auditiva. A gente fazia o crânio e fazia os ouvidos. Então, era um exame, assim, de quase 45 minutos, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, os médicos já estão mais instruídos, os radiologistas, né? Enfim, também que a gente tem que realmente focar naquilo que é a queixa principal do paciente, que está no pedido do médico. Isso otimiza muito. Não sei se era isso. Não, era nesse sentido. Não, era mais opinião mesmo. Tem a questão do erro também, né? Tem. Que a intenção primordial é a diminuição do erro, consequentemente diminui todo o resto, né? Gastos desnecessários, tempo, né? Sim. Bom, agora outra é mais pra gente descontrair, vou fazer outra pergunta polêmica. A gente vê na medicina, com a competitividade, cada vez mais médicos se formando. A gente hoje está com 37 mil médicos sendo formados por ano. Daqui 10 anos vão ser quase 60 mil médicos por ano, né? E a competitividade aumenta muito, e aí vem esses protocolos, alguns com um nível de evidência meio que baixinhos, assim, né? E na radiologia o que a gente vê demais é triste, mas a gente tenta tratar isso como engraçado, né? Ressonância de corpo inteiro, solicitação de imagens sem necessidade, mas para uma intenção preditiva, digamos assim, né? Qual que é a tua opinião sobre isso? Ressonância de corpo inteiro é uma coisa que eu acho muito bacana para algumas doenças bem específicas, né? Então, por exemplo, essas síndromes genéticas, né? Que eles têm predisposição a câncer e que eles têm que fazer controle de imagem, né? Tipo Lifraumene. É uma coisa assim que é muito, muito legal a ressonância de corpo inteiro. A gente conseguiu reduzir os protocolos para 40 minutos, né? Então, tu não expõe a radiação, o paciente não precisa, às vezes, fazer anestesia. Ficaram protocolos bem enxutos e eles têm uma sensibilidade e especificidade muito semelhante ao PET, que usa radiação, né? E tu não precisa injetar o contraste, nem o radiofármaco, né? Então, assim, é muito bom. Mas para estudos específicos, né? Para mieloma múltiplo, por exemplo, também tem se usado bastante. Então, para algumas doenças, funciona. Em relação a... Quem tu tinha perguntado? É um nível preditivo, por exemplo, vou lá me consultar com o Dr. Pedro para um nível de investigação. Não tenho suspeita específica de alguma doença, mas quero investigar como é que está minha saúde global, né? Sim. E já peço uma ressonância de corpo inteiro, por exemplo. Né? Sim, daí não tem o mínimo sentido, né? É um check-up radiológico. Isso. A gente tem isso, a gente até já discutiu naquele evento que teve da Liga com a LASM, né? Que são os protocolos do Colégio Americano de Radiologia, né? Então, tu tem, baseado em estudos científicos, né? Os níveis de evidência para cada exame. Então, a gente tem... existe um programa que se chama Choose Wisely para radiologia, né? Então, dentro ali, eles têm algumas coisas que eles falam que não são os critérios de necessidade, né? Que se chama Appropriateness Criteria. Então, um deles, que a gente vê muito na prática, é solicitar exame de imagem para cefaleia, né? Sem sinais de alarme. Então, assim, no dia a dia a gente recebe muito esse de ambulatório, né? Esse pedido de cefaleia. E tu tem critérios bem específicos, né? Para solicitar esse tipo de exame. Então, eu acho que sim, se pede exame em demasia. Em demasia, num nível mais ambulatorial, digamos assim, né? E tem esse risco de aparecer coisas normais, mas que o médico vai interpretar como um problema, vai começar a tratar, talvez, ou pensar em intervenções e não era nada. Acho que esse é o grande risco, né? Sim. Sempre a anatomia, ela não lê, a nossa anatomia não lê livros, né? Não. Tem uma coisa que a gente aprende, assim, que é aquela coisa, tu vai pedir exames quando tu tem necessidade, porque a clínica é soberana, né? Exato. Só que também eu fico pensando às vezes do outro lado, tipo assim,
é uma questão bem filosófica, na verdade, porque a gente fala que a radiologia tipo, é sempre exame complementar, né? Complementa a clínica, que é anamnese, exame físico e os exames de imagem são complementares. Então, primeiro tem que ter a clínica para depois tu pedir o exame para ver se faz sentido ou não o que tu espera, né? Assim, no médico. Só que eu não sei se não vai chegar algum momento que, tipo assim, os exames radiológicos vão ser tão bons, tão precisos, vai ser uma coisa tão essencial que vai começar a fazer parte do exame físico, assim, não sei se tem... Boa! Porque, tipo assim, ó... Essa história é muito louca, mas eu gosto de citar, mas quando inventaram o estetoscópio, né, aquele o René Laennec, acho que o nome é francês. Isso. Ele... Que eu falei que era italiano no último episódio. Quando ele inventou o estetoscópio, os médicos da época acharam absurdo aquilo, porque, tipo, imagina tu botar um negócio pra ouvir o paciente, tipo assim, tava distanciando relação médico-paciente, tipo assim, não era exame físico aqui. E hoje é exame físico, a ausculta cardiovascular. Então, tipo assim, talvez em algum momento, será que o exame radiológico vai virar exame físico, assim, tipo assim, vai ser uma informação tão necessária, assim, quero fazer a ausculta cardiovascular, e quero raio-x de pulmão, tipo assim. Será que não vai ter um momento, assim, que... eu acho, assim, que daí entra num assunto que eu acho bem interessante, que é a questão da formação médica, né? Eu acho que, eu vejo, assim, que às vezes, durante as aulas, assim, de radiologia, a radiologia é um pouco maçante, é um pouco monótono, né? Então, assim, se tu não não tem um caso clínico para... se não juntar com a clínica, né? Então, o que eu vejo, às vezes, os alunos começam a se interessar pela radiologia quando eles vão para o internato, né? Ou, às vezes, mesmo os do internato, às vezes, não vem muito sentido, né? Porque eles, às vezes, eu vejo que eles não estão tão interessados. Mas quando eles entram como R1, quando eles entram na residência, eles vão ver que quase todo paciente que chega na emergência, ele vai solicitar um exame de imagem. Quase todo paciente que vai no consultório, ele vai acabar pedindo algum exame de imagem, nem que seja uma ecografia de abdômen. Então, assim, a imagem e a clínica, elas estão juntas, né? Então, não tem como dissociar. E eu acredito que no futuro isso vai ser cada vez mais, né? Inclusive com a pergunta que eu tinha feito anteriormente, talvez do ultrassom, né? Sim. Esse mesmo bate-papo que a gente está tendo agora, questão de radiologia, a gente teve de diagnósticos laboratoriais, né? E o nosso convidado disse que não. Hoje em dia, o médico é dependente, sim. Ele tentou deixar de lado a hipocrisia, no caso, né? Mas é a opinião dele, né? Que sim, os profissionais são dependentes, diagnóstico dependentes de exames laboratoriais e de imagem, né? Mas, assim como o Pedro gosta da questão da história do esteto, uma pesquisa que eu vi, é antiga já, mas que me deixou assim, fez expandir muito a minha consciência, a questão da percepção do paciente. Eu vi uma pesquisa da percepção dos pacientes, dividiram eles em latinos e germânicos, né? E a percepção dos pacientes latinos é que eles têm a necessidade do médico, assim, desse relacionamento, e também que eles criavam maior vínculo e maior segurança com o médico quando os médicos solicitavam exames ou laboratoriais ou de imagem, né? Tu acha que tem essa questão de que médico pede só para agradar o paciente? Assim, não só para confirmar. Acho que sim. Acho que tem uma pressão. Acho que tem uma pressão. Acho que tem uma pressão grande. Acho que tem essa questão do paciente sentir que ele está sendo mais bem tratado, melhor avaliado. Tá investigando. Eu acho que sim. Acho que tem. Tem muita gente que fala isso, né? Eu fui no médico e não pediu nenhum exame para mim. Eu acho que tem que ter muita firmeza, muita personalidade para não pedir um exame hoje em dia, porque a pressão dos pacientes acho que é bem grande, né? Pois é. Mas por isso que é importante vocês terem esse conhecimento de qual exame pedir, para diminuir a sobrecarga do sistema em geral, tanto público quanto privado. A própria exposição do paciente. Deixar claro para o paciente que ele vai estar exposto à radiação, quando for um exame de radiação, enfim. Com certeza. O custo-benefício não é válido para criança, principalmente, né? Não fez um raio-x, faz tomografia de rotina, 400 raio-x ali na cara, né? Então tem que tomar cuidado, ainda mais quando é mais jovem, realmente, como tu falando, porque vai acumulando. Aí no futuro o cara tem alguma doença e precisa fazer uma investigação, não pode mais estourar, já estourou o limite. É verdade, não, com certeza. Bom, basicamente, então, que a gente pode concluir do bate-papo que a gente teve é que hoje seria esse o maior desafio da radiologia, a racionalização da solicitação de exames, assim?
E o que tu vê para... Qual que seria o teu conselho para acadêmicos, profissionais recém-formados, assim, a questão da radiologia, que quer ser radiologista, ou mesmo que não quer, assim, para se manter atualizado, qual seria o teu conselho, a tua indicação, assim? Eu acho, assim, que, sim, acho que essa demanda excessiva de exames, ela tem que ser, né, freada, né? E, na verdade, isso vem da faculdade. Vocês saberem que exame pedir para cada paciente, para cada doença, né? Acho que isso é super importante. Isso, eu acho que é o papel também do professor de radiologia na universidade, é passar uma noção mínima para vocês. Também vocês terem uma noção mínima para poderem sobreviver no plantão, quando vocês se formarem, porque vocês, né, vão para o mercado de trabalho, né? E muitos mesmo fazendo residência vão dar plantão, né? A gente sabe Sem dúvida, que isso... Então, acho que tem que ter um conhecimento mínimo de radiologia. Conselho, acho que se grudem no radiologista. Bom, então estou fazendo a minha parte, já sou ligado. Radiologista, sim, né? Dependendo, não é tão sociável quanto clínico, né? Porque já quem escolhe radiologia geralmente é uma personalidade um pouco mais, assim, introvertida. O patologista tem essa fama. O radiologista também tem, como a gente diz, né? Tem até tem um movimento, na verdade, que tem artigos publicados sobre isso, né? Que é a necessidade do radiologista sair, digamos assim, do zona de conforto, né? Que isso aí foi a evolução da radiologia, porque antigamente eu, quando fiz a minha formação na Santa Casa, era um porão. A radiologista ficava no subsolo, a radiologia ficava no subsolo. E daí tinha um professor meu que tinha uma placa assim, não perturbe. Nossa! Não perturbe. Nesse nível. E tem lugares que, inclusive, tem senha para entrar. Sim. Porque eles não querem ser atrapalhados. Claro que tem toda essa questão que eu falei para vocês. Do fluxo, da maior demanda, da cobrança de pontos, né, por hora, de produção de radiologia, que isso é uma pressão grande na radiologia hoje em dia. Mas, assim, hoje em dia eu acho que a radiologia está tão aberta e... participando, né, das reuniões clínicas, dos casos. Eu acho que quanto mais vocês possam aproveitar esse momento para irem com esse background, assim, né, saírem da faculdade pelo menos com o nível básico de radiologia, acho que seria fantástico. Mas que às vezes eu vejo assim que o pessoal, não, radiologia é uma coisa tão distante, é uma coisa assim, meio monótona, meio boring. Os professores não cobram. Ou nas discussões já vem pronto lá. Isso, eu acho que vocês se grudem, aproveitem. Porque nem sempre vocês vão ter um radiologista por perto. Verdade. Ainda mais com a teleradiologia, talvez cada vez menos, né? E mercado de trabalho, professora? A gente sabe que... Quais seriam as principais áreas hoje da radiologia? Tem a radiointervenção, as subespecializações que são várias, né? Em cardiografia, no teu caso, a neuroradiologia. No mercado de trabalho, assim, quais hoje são as demandas? Para onde o radiologista pode se posicionar? Se ainda é nos grandes centros de saúde? Qual que é o mercado para o radiologista que quer empreender e montar sua própria clínica? Eu acho que, assim, é uma coisa que muitas pessoas na radiologia, isso foi um movimento, assim, que foi acontecendo nos últimos 20 anos, eles foram fazendo cada vez menos ultrassom, por causa é mais trabalhoso, a remuneração é menor, né? Os planos de saúde cada vez pagam menos. E tu tem que ter o contato com o paciente, que nem todo radiologista, né, tem essa vocação, assim, né, de lidar com o paciente, porque eu acho que lidar com o paciente é um desafio, né? Então, não é para qualquer personalidade, né? Tem personalidades que não gostam, né? Que nem vocês, é um perfil mais introvertido. Introspectivo, né? E às vezes também não é só o paciente, né? Então, criança, idoso, tu vai lidar com a família daquele paciente, né? Enfim, acho que é uma habilidade, né? Que nem todas as pessoas desenvolvem, porque eu acho que as habilidades nem todas a gente nasce com elas, né? Eu acredito que se a gente praticar, né? Mas eu acho que para o bom profissional sempre vai ter campo. Acho que o ultrassom, como foi uma área que foi muito deixada de lado pelos radiologistas,
Quem investir nessa área, fazer bem feito, eu tenho colegas que estão investindo nessa área e eu acho que é um futuro promissor, porque, como eu falei para vocês, acabou ficando um pouco desvalorizado até pela questão dos planos de saúde, né? Sim. Que o que nos paga na radiologia é o plano de saúde, né? Só que, por outro lado, com a chegada das empresas de teleradiologia e essa, digamos assim, mais globalização da radiologia, o custo de cada exame diminuiu muito, né? Então, assim, o que chega ali para o radiologista é bem menos do que chegava um tempo atrás, né? Porque daí vai passar o plano de saúde, vai repassar para o hospital, que vai passar para a teleradiologia, que vai passar um subvalor ali pro vai vindo numa cascata, né? Então tem tudo isso, assim, eu acho que só que daí a pessoa que escolher fazer teleradiologia, ela vai ter essa coisa, posso estar na praia, né? Posso estar na praia, fecho meu computador, agora eu vou dar uma caminhada. Qualidade de vida, né? Eu, há 20 anos atrás, eu fui para Espanha e foi para um congresso de radiologia que não se falava muito de teleradiologia. Sentei com uma médica que era mais velha que eu e ela, não, eu só faço tele, porque eu tenho 2 filhos, eu quero ficar com minhas crianças, não quero ficar trabalhando sem ver meus filhos crescerem. Então, tem isso aí, né? Só que daí a pessoa vai ter que se enquadrar nesse perfil de ganhar um pouco menos, ter que trabalhar mais, porque, né, vai ter um ganho menor a cada exame, né? E dentro das áreas, a intervenção é uma área que ela é bastante fechada, né? Então, tem poucas pessoas que fazem e que nem, por exemplo, anestesia era muito fechada, oftalmo, otorrino, né? Então, são algumas áreas que ainda se ganha mais na medicina, porque também não tem tantas pessoas fazendo. Quanto mais pessoas fazendo, a competição é maior. E eu acho que demanda mais tempo, né, em termos de especialização, ou tem outras que... Não, tu tem que fazer radiologia, ou na parte da neuro tu pode fazer clínica, né, e depois se especializar em neuroradiologista, né, diagnóstico e terapêutica. Tem prova do Colégio Brasileiro e da Sociedade Brasileira de Neuroradiologia, e tem a radiologia intervencionista, né, daí tu pode fazer a radiologia e depois fazer, acho que 2 anos, fazer a prova para intervenção. Totalizando uns 5 anos, 3 de rádio, mais 2 de sub... É um dos fatores que vai nivelando o mercado, né? A gente, tem muita gente que tem medo dessa nova leva do aumento do volume de médicos, né? Mas os bons médicos, eles ainda vão estar sujeitos a passar por essa peneira, digamos assim, das residências, né? Então, o que me deixa mais tranquilo, no caso, essas residências mais competitivas, que levam mais tempo, que não vão diminuir, talvez, a demanda, né, por médicos bem informados, bem subespecializados. Né? Com certeza. Na verdade, acho que vai ter sempre demanda. Na área da saúde é uma área que eu sempre falo, né, a gente nunca vai passar fome. Porque vai ter o bastantão, né, que, enfim, daqui a pouco não precisa te atualizar tanto, e vai ter aquele subespecialista que vai ser o cara top, que daqui a pouco vai cobrar particular, vai ter um ganho maior, né? Então, eu acho que... escolha. Assim como o caso da qualidade de vida também. Quero mais qualidade de vida, então vou para esse eixo. Não, quero o viés financeiro, então vou para esse eixo. Botar na balança. Vai botar na balança. Exatamente isso. Perfeito. Mais alguma dúvida da minha parte? Acho que foi um dos melhores que a gente fez até hoje. É bom conversar. Bom, a gente já é aluno, já tem essa intimidade para trocar ideia, mas a intenção é justamente essa, né? Conversar, um bate-papo informal para não gerar respostas, enfim. Fomentar, gerar mais dúvidas, interesses e tal, enfim. Muito legal. Então, a gente muito vai te agradecer, sabe que a agenda é corrida, né? Pois é um privilégio para nós ter esse horário de ter aqui conosco. Eu fico muito feliz de falar aqui com vocês, assim, e poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, né? Que bom. E tomara que tenha mais pessoas, assim, que gostem de radiologia, né? Sem dúvida, sempre tem. Sempre tem. Muito obrigado, então. Tá. É isso aí. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.